Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das civilizações mais fascinantes e misteriosas que já existiram. Prepare-se, porque vamos juntos desvendar os segredos do Antigo Egito. Imagina só, por milênios, o mundo olhava para aquelas pirâmides gigantescas, para os templos imponentes, e não fazia a menor ideia do que tudo aquilo realmente significava. A história completa daquele povo, suas crenças, o dia a dia deles, tudo isso estava literalmente trancado, um silêncio de pedra. Então fica a pergunta, né? Como é que se faz para ouvir um mundo que ficou completamente mudo? Como a gente consegue entender os sonhos, os medos, a sabedoria de um povo inteiro se as palavras deles viraram um código que ninguém mais sabia ler? E esse desafio estava por toda parte. Os hieróglifos, aquela escrita linda e super complexa, cobriam absolutamente tudo, desde monumentos gigantescos até documentos importantíssimos como a Pedra de Palermo. Ali estava a lista dos faraós, a história deles. Eram mensagens deixadas para a eternidade, mas que, na prática, se tornaram um grande enigma. A solução para esse quebra-cabeça histórico gigantesco não veio de uma biblioteca secreta ou de um mapa antigo. Não. A solução apareceu de um jeito muito mais inesperado, através de uma única chave. E essa chave é a famosa Pedra de Roseta. Pensa num achado que mudou completamente o jogo. Encontrada em 1799 por soldados franceses, essa pedra era o elo que faltava. O genial dela é que o mesmo texto, um decreto, estava escrito de 3 maneiras. Em hieróglifos, a escrita sagrada, em demótico, uma versão mais popular do dia a dia, e em grego antigo. Como os estudiosos ainda sabiam ler grego, bingo! Eles finalmente tinham a ferramenta para decifrar todo o resto. Foi a descoberta que abriu as portas do Antigo Egito de vez. E a primeira porta que essa chave abriu nos levou direto para o coração da visão de mundo dos egípcios. Um universo totalmente governado por deuses e por uma busca constante pela ordem cósmica. E bem no centro de tudo isso estava um conceito essencial: Maat. Maat não era só uma deusa, era a própria ideia de ordem, verdade, equilíbrio e justiça. Era basicamente a força que mantinha o universo nos eixos. E a missão de todo mundo, do faraó ao camponês, era viver de acordo com Maat para garantir que o mundo não virasse um caos. Essa ordem toda, segundo eles, nasceu de um mito de criação muito poderoso. A história começa com um oceano de caos. Desse caos surge a primeira porção de terra. Em cima dela, o deus criador Atum dá início a tudo, criando o ar e a umidade. Eles, por sua vez, geram a terra e o céu. E, finalmente, desse casal nascem os 5 deuses que vão governar o Egito. Mas o mais fascinante é a proximidade dessa relação. Os deuses não eram figuras distantes e intocáveis. Pelo contrário, eles eram vistos como parte da vida diária, como protetores, guias, quase como membros da família com superpoderes. E essa crença profunda numa ordem divina moldou a característica mais famosa da cultura egípcia, a sua imensa preparação para a jornada após a morte. Para eles, a morte não era o ponto final. Era só uma transição, o começo de uma viagem. E que viagem! Uma jornada super perigosa que a alma precisava enfrentar para conseguir alcançar a vida eterna, que era basicamente uma versão perfeita e idealizada da vida que eles já conheciam às margens do Nilo. Para ajudar a alma a navegar por esses perigos todos, eles tinham o Livro dos Mortos. Não era um livro só, mas uma coleção de feitiços, quase um guia de sobrevivência para o além. E os nomes dos feitiços já entregam os medos deles. Tinha feitiço para espantar crocodilo, para não ser devorado por uma cobra e, o mais temido de todos, um feitiço para não morrer uma segunda vez, que significava ser esquecido para sempre. E claro, para a alma poder fazer essa viagem e ter um lugar para voltar, o corpo físico precisava estar preservado. É aí que entra a mumificação, um processo super sagrado e complexo, feito para garantir que a casa da alma, composta pelo Ka, a força da vida, e o Ba, a personalidade, ficasse intacta para a eternidade. Essa prática religiosa toda acabou gerando uma consequência científica bem interessante. Ao mumificar tantos corpos, os egípcios se tornaram pioneiros da anatomia. Eles sabiam a localização de cada órgão. A interpretação, no entanto, era um pouco diferente. Eles acreditavam que o coração era o centro da inteligência e da emoção. O cérebro, bem, eles achavam que não servia para muita coisa e geralmente o descartavam. Bom, já falamos da vida após a morte, agora vamos voltar para a vida na Terra. Vamos ver como a sociedade no Nilo era tão ordenada quanto a sua visão do universo, mas com algumas surpresas. A sociedade egípcia era uma pirâmide bem definida.
Lá no topo, sozinho, estava o faraó, que era considerado um deus na terra. Logo abaixo, uma elite de sacerdotes e nobres. A grande maioria da população formava a classe trabalhadora. E na base de tudo, os escravos, que eram na maioria prisioneiros de guerra. Mudar de classe social era algo praticamente impossível. Mas no meio dessa estrutura toda rígida, a gente encontra algo que quebra totalmente as nossas expectativas sobre o mundo antigo. Uma visão, olha só, bem progressista sobre o papel das mulheres na sociedade. Pois é. Ao contrário de muitas outras culturas antigas, as mulheres egípcias tinham direitos bem significativos. Elas podiam ter propriedades, administrar negócios e até ocupar cargos importantes. Dentro da sua classe social, elas tinham um prestígio e uma autonomia bem notáveis. E toda essa complexidade de crenças, de sociedade e de vida cotidiana foi gravada para sempre, de forma muito clara, na arte e na arquitetura que eles deixaram para trás. A arte egípcia nunca era só pela beleza, ela tinha uma função quase mágica. As pinturas nas tumbas, por exemplo, não eram simples decoração. A ideia era que, ao pintar um jardim perfeito, o falecido teria acesso àquele paraíso para sempre na vida após a morte. A arte criava a realidade. E a arte deles seguia regras bem rígidas como a lei da frontalidade. Nela, a hierarquia da sociedade era traduzida visualmente. O tamanho de uma pessoa na pintura não tinha a ver com a distância, mas sim com a sua importância. Por isso, o faraó era sempre desenhado como a maior figura de todas. Até os menores detalhes da arquitetura tinham um significado. O topo das colunas, por exemplo, muitas vezes imitava a natureza. Algumas pareciam um buquê de flores de lótus, simbolizando a criação e o renascimento. Outras imitavam folhas de palmeira, que para eles eram um símbolo de vida longa. Cada elemento de um templo era uma mensagem. No final das contas, a Pedra de Roseta foi a chave que nos permitiu entender o Egito Antigo. Ela nos lembra que, com a ferramenta certa, mundos inteiros que pareciam perdidos podem ser redescobertos. E isso nos faz pensar: quais outros grandes mistérios da história ainda estão por aí, apenas esperando que a gente encontre a sua própria Pedra de Roseta para serem revelados?